Oi pessoal, tudo bem? Espero que sim. Renê aqui para mais uma aula. E nesta aula eu vou ensinar você a como construir uma forma por meio de uma imagem de referência. E a imagem de referência que nós vamos utilizar é esta que você está vendo aqui. É um calçado masculino, onde eu tenho uma foto de topo e eu tenho uma foto de vista frontal, né? Então deixa eu fechar aqui. Porém, antes de nós começarmos a fazer a aula propriamente dita, né, o passo a passo da aula, eu quero comentar com você que são três partes desta aula. A primeira parte é a abertura do Rhino. Apesar de parecer simples, mas eu acho importante comentar essas três tipos de abertura diferentes. Depois, nós vamos ter, na segunda parte da aula, uma geral sobre a interface, dando uma relembrada na interface do Rhino, e na terceira parte nós vamos fazer o carregamento da imagem de referência. Beleza? Então vamos começar por aqui. Eu estou com a minha janela deslocada para eu poder te mostrar isso aqui. Então, você vê, assim que você termina de instalar o Rhinoceros, ele vai criar aqui na sua área de trabalho este ícone, que você pode usar o ícone para abrir o Rhinoceros. Porém, é importante te mostrar aqui também que eu tenho aqui na área onde estão instalados os aplicativos, né, os softwares, você vê que eu estou indo até a letra R, onde tem o Rhinoceros, e abrindo aqui, você vê que eu tenho o ícone de abertura do Rhino, que é este aqui. Porém, este outro que você está vendo aqui foi trazido para cá através desse. Então, botão direito do mouse aqui, olha, eu desativo do menu iniciar, né, de iniciar, que é toda essa parte aqui. E no seu caso, se você não tiver ele ainda aqui, é só clicar em habilitar ele ou ativar no menu iniciar, né, na área de iniciar. Não é bem um menu, mas é na área de iniciar. Tranquilo? E outra coisa é este ícone que está aqui na letra R dos aplicativos, que clicando duas vezes aqui eu abro o Rhinoceros, clicando duas vezes aqui eu também abro, e duas vezes na área lá de trabalho, com o ícone da área de trabalho, eu também abro. Deixa eu mostrar um outro detalhe para você aqui, que são esses quatro ícones que você está vendo do Rhinoceros aqui, porém este primeiro aqui é do Rhino 6, da versão 6, este é da versão 5 de 64 bits, este é da versão 5 de 32 bits, e este é a versão WIP, que é a versão Work in Progress, que a Macnew libera esta versão 7 do Rhinoceros para as pessoas que se interessam, que tenham comprado a versão comercial e se interessam por contribuir com opiniões para o desenvolvimento da versão 7, né? E também testando essa versão para dar a opinião para Macnew e aí ela poder aprimorar o desenvolvimento da próxima versão do Rhinoceros. Eu gosto muito de participar da versão Work in Progress, porque além de aprender muito, a gente contribui também para que a Macnew desenvolva cada vez mais ferramentas, cada vez melhor as ferramentas que já existem no Rhinoceros. Então, se eu clicar aqui duas vezes, eu abro o Rhino, e se eu vier até a letra R e clicar duas vezes aqui, eu também abro o Rhino, porém, se eu clicar duas vezes aqui, eu também abro. Beleza? Então, eu vou clicar duas vezes aqui para abrir a minha janela. Você vai ver isto aqui, eu vou reposicionar, enquanto eu estou falando com você, eu vou reposicionar a minha tela aqui para você, porque eu estava com ela deslocada, a minha tela de gravação, eu estava com ela deslocada para poder te mostrar o menu iniciar, né? Então eu vou fechar novamente e vou clicar mais uma vez para agora sim te mostrar como funciona a abertura. Aqui eu tenho essa primeira tela, que é a tela onde eu tenho as informações principais de abertura do Rhino, e aqui eu tenho quatro abas, aqui do lado direito, e nesse bloco da esquerda, ou melhor, desculpa, desse bloco da esquerda, eu tenho quatro abas, e deste da direita eu tenho
essas duas áreas que é de novidades, aqui falando uma série de coisas sobre novidades, e aqui tips, que são dicas, né, sobre o rinoceros. Então, se você clicar em qualquer uma delas, ela vai abrir na... Eu vou clicar numa para você poder ver, ele abre aqui, ó, na página do rino e mostra, ó, eu estou fechando aqui para você poder entender como funciona essa parte. E aqui ele está mostrando as informações que ele deu lá, né? O NURBS, falando sobre o NURBS, e assim vai. Existem muitas novidades que aparecem aqui na abertura, naquela tela de abertura, né? Deixa eu fechar aqui, que acabou eu abrindo lá, eu encerrei esta sessão dessa janela de abertura, né? Então aqui, abri novamente, aqui eu tenho New, que é um arquivo novo, e eu tenho templates aqui. O que significam esses templates? Eu vou trabalhar em medidas específicas com tolerâncias específicas. Então, em cada caso aqui, depois eu vou ensinar você a criar seu próprio template. Esses são os templates disponíveis para que a gente já possa usar. Depois, aqui eu tenho os arquivos recentes que eu abri. Logo na sequência, eu tenho Open, que eu vou, assim que eu clicar em Open, eu venho para dentro do meu computador, ó, e você está vendo aqui que está mostrando a área de trabalho, ou eu posso ir buscar um arquivo que eu quiser abrir em qualquer uma das pastas que estiverem dentro do meu computador, e até mesmo num HD externo ou num pendrive, beleza? Então eu vou cancelar aqui este Open que eu mostrei agora, né? Depois o licença, que mostra todas as características da licença. E aqui do lado direito eu ainda tenho uma foto minha, né? Mostrando que eu tenho o meu registro lá, eu sou registrado lá na MacNew. Tranquilo? Só de passar o mouse, ó, deixa eu... Ele abriu duas vezes, né? Então eu vou fechar esta... Vou minimizar esta daqui e abri-la novamente, porque você viu, ficou tudo preto. Eu simplesmente minimizei aqui e abri novamente. Então eu estou aqui agora com a interface do rinoceros. Então vamos falar um pouquinho de forma rápida da interface, porque eu já fiz lá no início, né, no módulo de preparação, eu já mostrei esses detalhes da interface, mas não custa a gente falar de novo. Aqui na parte superior eu tenho o nome do rinoceros. Assim que eu salvar um arquivo, vai aparecer o nome do arquivo e o tamanho dele também. Isso é muito importante para a gente trabalhar sabendo que arquivo nós estamos usando, qual é o tamanho que nós estamos usando nesse arquivo. Depois vem a área de menus, né? Aqui eu tenho as ferramentas, todas as ferramentas e o menu das ferramentas. Logo aqui abaixo, essas mesmas ferramentas são repetidas em abas, tá vendo? Então, eu tenho várias abas com diferentes tipos de ferramenta, tá? Entre o menu e as abas de ferramentas, eu tenho a área de comando. E essa área de comando, eu tenho aqui na linha de baixo, a linha de comando que eu posso digitar aqui os comandos que representam as ferramentas, né? O comando que eu quero utilizar e ao mesmo tempo, assim que eu for digitando os comandos aqui, ele vai gravando aqui na parte superior, que é o histórico do comando. Beleza? Então, essa parte superior aqui deu para você entender, tranquilo. Aqui eu tenho o standard, né? Você veio para ser plain aqui, mas aqui, quando eu clico em standard, eu tenho todas as ferramentas do main menu, que são as ferramentas principais que a gente sempre usa, as que mais utilizadas, né? E a MacNew resolveu colocar aqui ao lado para ser mais fácil o acesso a essas ferramentas que a gente usa bastante. Aqui no meio eu tenho a área de trabalho, né? E você pode ver que quando eu tenho a parte azul aqui das viewports, cada uma dessas janelas é chamada de viewport, e assim que eu clico aqui, ele fica azul, significa que essa viewport aqui está ativa. Porém, eu posso trocar de viewport aqui embaixo também, olha lá. Vai trocando o nome azul, né? E vai trocando a área delas. Eu também tenho aqui embaixo
os snaps, né? Que são os recursos de ferramenta de precisão. Tá? Você vai ver como isso funciona daqui a pouco. Eu vou mostrar para você os detalhes e nós vamos utilizar muito essa ferramenta de OSNAP que dá mais precisão para iniciarmos a modelagem, né? E depois logo aqui abaixo eu tenho a barra de status, onde eu tenho o Grid Snap, ortoplanar, o OSNAP e assim vai. Se eu clicar aqui no OSNAP, ó, eu apago tudo que estava lá embaixo, eu cliquei de novo e ele aparece. Eu tenho o Gumball, o Record History e algumas outras informações. Aqui do lado direito eu tenho os painéis, né, de ferramentas. Eu tenho, por exemplo, as layers, display e assim por diante. Conforme nós formos usando, eu vou comentando com você sobre os recursos de cada um e como funciona cada um. Tranquilo? Então essa é a interface basicona, mas nós vamos, à medida do que for rolando a aula, eu vou mostrando para você todos os detalhes que você precisa saber para aprender aos poucos e não precisar ficar decorando nada. Beleza? Tranquilo? Então agora nós vamos partir para o carregamento da imagem de referência. Para carregar a imagem de referência, eu vou clicar duas vezes aqui na Viewport Top e você viu que assim que eu cliquei duas vezes, ela maximizou a Viewport. Quer dizer, agora eu estou só com a Viewport Top visualizada. Se eu clicar duas vezes, volta para as 4 viewports. Então, vou clicar duas vezes lá. Sempre quando eu disser clicar, significa botão esquerdo do mouse. Quando eu me referir ao botão direito, eu vou dizer clicar com o botão direito, porque aí fica mais fácil e mais compreensivo o processo todo, né? Então, eu vou utilizar uma ferramenta que está aqui. Você observa que só de colocar o cursor do mouse em cima, ele mostra que é uma caixa de ferramentas, né? Cliquei, segurei alguns segundos o botão preso e ele me abre essa caixa de diálogo. Tá? Aí eu vou utilizar essa ferramenta chamada Add a Picture Plane, quer dizer, acrescente ao plano uma imagem, né? Uma fotografia. Então, cliquei aqui, ele já vai pular direto para o meu computador e eu vou escolher a área aonde eu quero colher essa imagem, né? Então, eu vou pegar daqui mesmo, clicar duas vezes na imagem. Assim que eu cliquei as duas vezes, observa que o cursor do mouse se transformou numa cruz e uma bolinha no meio. Isso significa que eu estou com uma ferramenta em uso, que eu estou com essa ferramenta habilitada. E a linha de comando também me descreve First Corner of Picture, quer dizer, o primeiro canto, ou a primeira esquina da imagem, né? Então, cliquei ali e vou puxando, ó, só cliquei, depois eu vou arrastando o mouse e ele vai me abrindo e fechando a imagem. Ó. Simplesmente eu vou deixar até aqui e vou parar aqui. Cliquei novamente e você está vendo a imagem aqui. Porém, eu quero te mostrar uma coisa que eu acho bastante importante. Eu estou com o Grid Snap aqui habilitado e vou utilizar o recurso de Linear Dimension, que nós vamos já colocar isso aqui na escala, né? Mas se eu clicar nessa ferramenta que você está vendo aqui em cima, ó, Linear Dimension, eu estou com o Grid Snap habilitado. Quando ele passar por cada ponto de cruzamento, ó, observa, de duas linhas, ele prende, né? Eu vou vir aqui até o fim. Você observou? Botão direito do mouse, agora, você viu? Sempre eu vou dizer botão direito do mouse para repetir o comando. Quer dizer, eu venho até aqui e olha como aparece uma orientação da medida que eu estou usando, né? Cliquei aqui no final, ela some. Se eu clicar aqui, eu selecionei este elemento e ele sempre vai ficar amarelo conforme eu seleciono. Só para você ter uma ideia, ó, vamos selecionar aqui, ficou amarelo, vamos selecionar aqui, ficou amarelo novamente. Antes de comentar com você sobre as dicas, né? Botão direito do mouse, eu estou repetindo o comando de Linear Dimension. Cliquei aqui, olha como aparece as medidas no meu cursor, né? Se eu parar no meio do caminho aqui e digitar ESC, ele para
Agora, se eu selecionar a imagem e teclar del, eu deleto isto. Deu para você entender? Porém, o que vai acontecer? Quando você, selecionei, cliquei em cima dela. Em qualquer área que eu clicar, eu seleciono, tá vendo? Selecionei, pressiono a tecla del e elimino. Agora, caso você faça a mesma coisa que eu fiz, seleciono Linear Dimension e não apareça essas informações das medidas, essa que eu vou digitar antes de clicar do outro lado. Eu vou mostrar para você como é que você vai fazer para habilitar esse recurso. Aqui no Options, você clica, segura alguns segundos pressionado e depois clica em Option. Quando você clicar em Option, abre essa janela toda, como você está vendo, que são as opções, né, de configurações do Rhinoceros. E eu tenho aqui, olha, o Modeling Aids. Vou abri-lo e aqui eu venho Cursor Tooltips. Olha lá, se eu desabilitar a distância e aqui embaixo eu clicar em OK, eu não sei se você está vendo a tela, mas eu vou posicionar. Agora sim você está podendo ver. Eu clico aqui em OK e vou fazer novamente a marcação como eu mostrei para você. Eu estou com Grid Snap habilitado, que ele vai me prender sempre, tá vendo? No grid. O grid significa esta visão que você está tendo aqui no fundo, com linhas maiores e linhas menores. Clicou de um lado, olha lá como não aparece mais, e ele vai parar até ali. Marcou os 10 milímetros mesmo, mas não me mostrou as informações, porque eu estou com a distância desabilitada do cursor. Cursor Tooltips significa ferramenta de dicas do cursor, né? Aí eu vou habilitar distância, clico em OK e vou fazer novamente aqui o Linear Dimension. Clico nesse canto usando o Grid Snap aqui e agora como ele aparece novamente. Tranquilo? Por que eu te mostrei isso? Porque agora nós vamos escalar esta imagem, né? E eu vou levá-la para 25,5 centímetros, né? Então são 255 milímetros. Você viu que eu reduzi, olha o que eu fiz. Eu estava com a imagem aqui, scroll do mouse, que é aquela rodinha que tem em cima para reduzir, botão direito do mouse aqui. Quando eu clico em botão direito, olha como já aparece umas linhazinhas ali do lado, eu levo ela para lá, com o botão direito do mouse pressionado. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou selecionar e vou vir aqui na ferramenta Scale, quer ver? É essa daqui. Scale, só que se eu clicar nela, segurar alguns segundos, eu tenho o Scale 2D, porque eu ainda estou com 2D, né? E eu vou clicar aqui, ampliar um pouco mais, desabilitar o Grid Snap, porque senão ele fica prendendo nos lugares. Vou marcar aqui, cliquei lá, cliquei nesta ponta e quando eu começar a ampliar, eu largo o mouse e vou digitar 255. Olha lá, scroll do mouse, a rodinha, para reduzir e eu ver o que aconteceu. Botão direito do mouse para encerrar o comando e agora eu vou medir para ver se eu estou aqui com a medida que eu me preparei. Então é assim, Linear Dimension novamente. Eu vou, olha lá onde que eu estou clicando e vou vir até aqui, Você já vê que ele já está acusando as medidas, né? Que deveria ser aqui 255, né? O certo. Mas pode ser que eu tenha me distraído com alguma coisa, então eu vou clicar aqui novamente e vou puxar aqui para cima para ver a medida exata que está aqui. Se eu selecionar aqui, Linear Dimension, tá vendo? Por que aparece essa, eu vou clicar aqui, aparece várias coisas aqui para eu selecionar. Por que isso? Porque existem vários elementos juntos, certo? No caso aqui são dois. A Surface, que é
essa superfície aqui com a imagem e o Linear Dimension. Então, clico no Linear Dimension e ele aparece. Aí eu venho aqui, deste lado, em Properties do Linear Dimension, e venho aqui em Linear Dimension, tá vendo? E vou aumentar aqui, ó, conforme eu vou aumentando, olha lá como está aumentando o tamanho da letra, 5, 6, por exemplo. Então, 258 e 97, né? Mas o que eu queria mesmo era 255. Então, vamos selecionar esse Linear Dimension, cliquei nele, deleto, pressionei a tecla Del e vou de novo para o Scale 2D. Ó, Scale 2D, tá vendo? Cliquei na imagem, agora selecionei o elemento, botão direito do mouse, ó. Tá vendo? Ele está pedindo o botão direito do mouse. Eu cliquei e agora eu vou clicar nesta ponta, vou clicar nesta que deu 260 e vou marcar 255. Olha lá, Enter no teclado e agora eu vou medir novamente para ver se está exatamente com os 255 até, ah lá, ó, agora sim ele vai dar a medida que eu queria, olha lá, 255, porque depende da ponta em que eu pegar aqui, eu posso ter a medida aproximada. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então, ESC para desabilitar, e agora eu estou com a medida correta do que eu preciso para utilizar essa imagem como referência para eu construir a forma. Muito bem. O que eu vou fazer agora? Eu cliquei na imagem, ó, Ctrl Z, para voltar onde estava. Eu cliquei aqui na imagem, mantive o botão do mouse pressionado e trouxe ela aqui para o lado. Por quê? O que eu quero fazer? Eu quero trazer o meio o centro desta imagem para o centro aqui do meu grid, né? O grid significa todas essas linhas que eu tenho aqui. Uma coisa que é importante eu comentar com você agora é que esse eixo aqui verde é o eixo Y e esse eixo vermelho é o X. Tudo que eu tiver desse ponto aqui para a direita é positivo, o que eu tiver para a esquerda é negativo. No verde, o que eu tiver para cima é positivo e o que eu tiver para baixo é negativo. Tranquilo? Isso é o plano cartesiano, mas isso não é o nosso caso agora. Então vamos selecionar a imagem e eu vou fazer o seguinte. Assim que eu selecionei, eu preciso comentar mais uma coisa com você aqui. O que eu fiz, né? Ctrl Z. O que eu fiz com isto? Ó, eu selecionei, cliquei fora na imagem, como você viu, e levei ela para um canto. Mas aqui você está vendo que assim que eu seleciono a imagem, aparece esse monte de setinhas aqui, quadradinhos e bolinhas. Isso chama-se Gumball. Olha, eu estou aqui embaixo e vou desabilitar o Gumball, ele já não aparece mais. Para que serve isso, né? Esse Gumball é um widget, que é um pequeno softwarezinho dentro do próprio Rhino que permite que eu faça uma série de coisas. Você vê que eu seguro aqui na seta, levo para lá e para cá, seguro nesta outra. Se eu clicar em algumas outras aqui, eu posso reduzir, ampliar, mas isso só para você saber o que significam essas setinhas, esses arcos, que chama-se Gumball. Então agora eu vou selecionar novamente. Você viu que eu clicando fora desseleciona, e eu clicando aqui seleciona. O que eu quero fazer? Eu quero movimentar este centro para este ponto zero, que é o cruzamento do eixo X com o eixo Y. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou usar a ferramenta Move, ó, aqui, clico nela, porém, como é que eu vou pegar o centro aqui? Eu vou habilitar aqui o Snap, e agora você começa a entender para que ele funciona. Assim que eu passo o mouse ali perto, ó, ele seleciona o centro, tá vendo? Agora eu estou com o mouse pressionado e ele está solto. Se eu digitar 0 e Enter, ele levou exatamente para onde eu queria. O que vai acontecer aqui agora? Eu não estou enxergando o meu grid, né? E vamos dizer que eu queira ver o meu grid. Volto aqui em Option, clico. O que eu fiz aqui? Cliquei em Option, segurei um pouco, alguns segundos só, cliquei novamente em Option e aqui em cima eu tenho o grid. E meu grid está com 100. Eu vou pôr com 300.
você já viu que aumentou aqui do lado, né? Vou pôr 200 para ver se... Aí é uma questão de escolha minha, né? E o 200 já apareceu. 200 vai significar 200 para este lado só. Para cada quadrante, cada separação dessa é chamado de quadrante, né? Se eu pegar esse eixo verde, for de cima a baixo, e o vermelho também, ele vai formar uma cruz. Aqui é um quadrante, aqui é outro e aqui é outro. Tranquilo? Deu para você entender bem o caso do grid, né? Agora, eu vou usar essa ferramenta chamada Polyline. Cliquei nela e deixa eu te mostrar qual é a função dela. Cliquei novamente ali, cliquei em cima e vou clicando, ó, botão direito do mouse para encerrar o comando, e você viu que eu tracei várias linhas na sequência. Eu vou deletar, porém, se eu clicar aqui no Polyline, segurar um pouco e vir no Single Line, eu vou traçar só uma linha, ó. Eu cliquei no botão direito para repetir o comando. O cursor do mouse já vira uma cruz com a bolinha. Clico aqui, ó, posso clicar onde eu quiser, estou movimentando o mouse. Uma vez que eu cliquei, eu largo o botão. Clico novamente aqui e ele termina a linha. Seleciono as duas, ó. Como que é essa seleção? Essa seleção funciona assim. Eu clico aqui em cima, venho arrastando com o botão pressionado, venho arrastando até cobrir as duas. E deleto, tá? Então agora eu vou usar novamente, cliquei aqui nessa caixa de ferramentas, segurei alguns segundos, vou clicar em Single Line e vou traçar uma linha retinha aqui. Para traçar retinha, eu vou segurar o Shift pressionado e clicar aqui na ponta. Como você viu, agora eu tenho uma linha aqui no meio e vou utilizar essa linha para separar essas duas imagens. Como que eu vou fazer isso? Vou vir aqui em Split, vou ver lá na linha de comando, Select Object to Split. Selecione o objeto para aplicar o split. É este, botão direito do mouse, pede ali em cima, ó, Enter. E tanto faz você apertar a tecla Enter quanto o botão direito do mouse, ela funciona da mesma forma. Agora, selecione o objeto cortante, o objeto que vai cortar. Selecionei e Enter novamente. Quando eu fiz isso, você vê que agora separou as imagens, né? Essa daqui virou uma imagem e a de baixo outra. Ctrl Z para voltar onde estava, selecionei esse elemento, pressiono a tecla Del e ele elimina. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui ao lado, no lado direito, as layers. E o que significa isso? São camadas umas sobre as outras. E essas camadas permitem que a gente elimine todo o trabalho de fazer o desenho num lugar só. Quer dizer, só para você ter uma ideia, né? Eu vou selecionar aqui, cliquei novamente, ele selecionou e eu vou digitar imagem, eu vou pôr em letra maiúscula, top. Agora, eu vou selecionar essa imagem, como ela ficou amarela nas linhas que você está vendo e apareceu o campo, é porque ela está selecionada. Vou vir aqui em cima das layers, o botão direito do mouse aqui, e vou vir Change Object Layer. Quer dizer, para levar esse objeto para aquela layer. Se eu apagar agora, ó, eu consigo trabalhar com as layers separadas. Isso é fundamental para a gente poder fazer um trabalho profissional, né? Imagem. Agora eu vou por front. Eu criei essa layer, agora eu venho, seleciono a imagem, botão direito do mouse em cima do nome que eu criei e Change Object Layer. Ele veio parar nesta layer. Tranquilo? Deu para entender? Agora o que acontece? Você vê que os dois estão no mesmo plano, né? Se eu colocar a imagem desta forma, cliquei duas vezes, para que eu deixe tudo do mesmo tamanho, eu vou vir aqui, ó, no Zoom, Extend, botão direito do mouse nele e olha lá, tá tudo dessa forma. Porém, eu quero remapear esta imagem. Eu quero deixar esta aqui em cima, mas esta eu quero pôr aqui embaixo. Como é que eu faço para fazer esse remapeamento? Seleciono a imagem, venho aqui na caixa de ferramentas, ó,
eu cliquei e segurei o botão do mouse alguns segundos e agora eu vou... Chama-se Transform. Puxei de lado e ela chama-se Transform. Ó, aqui eu tenho Remap to Seaplane. Eu clico, ela está selecionada, eu clico no Remap to Seaplane e depois clico aqui embaixo, ele já levou para lá. Agora eu vou fechar a caixa de ferramentas e agora eu tenho essas duas imagens já na posição, olha como elas estão aqui na vista perspectiva, tá certo? Então, o que eu pretendo fazer aqui agora? Eu vou só no visual, tá? Eu vou levar isso aqui um pouco para cima, de forma que eu alinhe essa seta vermelha no vermelho. Quer ver? É só levar para cima e olha lá. Eu deixei mais ou menos dessa forma. E aqui eu vou fazer na vista top a mesma coisa. Eu vou trazê-lo mais para cá até eu alinhar mais ou menos aqui para você ver como é que ficou essa imagem aqui na vista perspectiva. Se eu selecionar aqui e vier em materiais, ó, ele aparece aqui. Então, é como se fosse um material, né? Depois você vai entender melhor isso, mas eu vou puxar até aqui embaixo e vou clicar duas vezes aqui naquele númerozinho, deu um percentual, eu vou digitar 50 e Enter. Olha lá como deixou as duas imagens transparentes, tá vendo? E eu preciso dessa transparência para poder desenhar por cima. E como que vai ser isso? Ó, você vê, aqui na vista top eu desenho aqui em cima e aqui na vista front eu vou desenhar aqui em cima. Agora eu posso salvar o arquivo, né? Eu já fiz todo esse trabalho aqui. Carreguei a imagem de referência para que eu possa trabalhar sobre ela, então eu posso salvar o arquivo. Porém, você vai notar que aqui em cima já tem o nome do arquivo. Durante o processo de gravação da aula, eu salvei o arquivo para não perdê-lo. Porém, o seu não vai aparecer o nome do arquivo aqui. Tranquilo? Então eu venho agora para salvar em File, e você vai ver que eu tenho várias opções de Save aqui. Ó. Porém, eu vou utilizar apenas o Save As. Por quê? Se eu usar o Save, ele vai salvar em cima do que já está, né? Então, se eu utilizar o Save As, ele vai salvar como, que é um arquivo diferente. Então, eu vou usar o Save As. Um detalhe que eu preciso explicar para você, toda vez que você embutir um arquivo JPEG como imagem no seu arquivo, né, no arquivo que você estiver trabalhando, em 3DM. Essa é a extensão do Rhinoceros. Mais para frente nós vamos falar um pouco mais sobre isso, mas o que eu quero mostrar agora para você é esse Embedded File. Quer dizer, ele está mostrando para você e ele abre, todas as vezes que você abrir o arquivo, ele vai abrir o teu arquivo junto, embutido, né, que é esse Embedded. Então é bom você saber disso. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar, eu quero que ele salve na minha área de trabalho, eu vou dar o caminho para ele, e aqui embaixo no nome, ó, eu vou digitar aula underline 2, ou eu posso pôr um traço, né? Como eu estou usando underline, eu vou usar em tudo. Forma, ou formas, né? Underline novamente, imagem, underline novamente, referência. Eu procuro evitar de usar acento na hora de salvar o arquivo. Aí eu clico aqui em salvar. Ele demora um pouquinho, mas eu vou mostrar para você, ó, que ele vai ter esses dois arquivos aqui. Esse arquivo RHL, ele é um arquivo que ele funciona conforme está aberto o seu arquivo. Assim que você fechar, ele desaparece. Quando você abrir, ele aparece novamente. Então, aqui agora, nós temos, ó, o arquivo salvo, e daí para frente eu posso continuar trabalhando em cima desse arquivo. Então, agora sim, eu posso encerrar esta aula, que é a primeira parte da digitalização da forma por meio de imagem de referência, beleza? Então nessa aula eu vou ficando por aqui e eu vejo você na próxima aula. Um grande abraço e até lá!